Em uma tapeçaria rica e vibrante de fé, esperança e redenção, a história que se desenrola diante de nossos olhos é nada menos que extraordinária. Uma narrativa que transcende tempo, espaço e identidade, tecendo um conto que é ao mesmo tempo antigo e surpreendentemente relevante. Neste relato, somos transportados através de desertos vastos e implacáveis, cruzando fronteiras de nações e culturas, até os corações e mentes daqueles que buscam, daqueles que anseiam por uma verdade maior, uma luz mais brilhante, uma esperança mais profunda. Aqui, na encruzilhada do divino e do humano, do sagrado e do profano, encontramos um eunuco etíope, um homem de poder e posição, mas também de profunda vulnerabilidade e desejo espiritual. Este não é apenas um conto de conversão, é uma história de revelação e transformação, um testemunho eloquente da força irresistível e universal do Evangelho, que chama cada um de nós, independentemente de nossa raça, status ou condição, para uma jornada de descoberta e renovação espiritual. Prepare-se para embarcar em uma jornada de fé que desafia as convenções, quebra as correntes da opressão e celebra a inclusão divina e o amor incondicional. Este é um relato onde a sabedoria antiga encontra a busca contemporânea por significado, onde a profecia se encontra com a realização e onde cada passo na areia quente e dourada do deserto nos leva mais perto do coração pulsante do divino, do mistério envolvente e eterno que chamamos de Deus. Mergulhe nesta narrativa, permita que ela o envolva com sua riqueza e profundidade e descubra, talvez pela primeira vez ou talvez de novo, o chamado irresistível e transformador do amor divino. Convido a todos para explorarmos juntos Atos 8, versículos 26 a 40. Este é um trecho extenso e sugiro que o leiam em casa durante o seu tempo devocional. Faremos uma análise minuciosa que nos levará à descoberta dos tesouros ocultos nesta história. Garanto-lhes que esta é uma jornada ao coração da Bíblia e da história, que nutrirá nossas almas e revigorará nossa fé. Você descobrirá que nada na Bíblia está escrito por acaso. Cada local, nome ou frase possui um significado muito mais profundo do que imaginamos. O Senhor nos aguarda a cada versículo, pronto para nos falar e responder às nossas perguntas. A história da conversão do eunuco etíope pelo apóstolo Filipe ocupa um lugar único no livro de Atos. Este episódio de conversão está repleto de detalhes históricos e culturais reveladores. De muitas maneiras, este evento singular prefigura a vocação universalista do cristianismo nascente, chamado a se espalhar muito além das fronteiras de Israel. Através da figura deste dignitário misterioso da África, este breve trecho contém uma riqueza exegética impressionante. Comecemos esta mensagem apresentando este personagem surpreendente. O que significa ser um eunuco na antiguidade? Era comum que meninos fossem castrados para se tornarem eunucos e servirem em cortes reais. A castração era praticada em muitas culturas, como Egito, Pérsia, Babilônia ou Etiópia. Os eunucos eram altamente valorizados porque podiam ocupar posições prestigiosas no palácio sem ameaçar ou colocar em perigo as mulheres do rei. Sem descendentes, sua lealdade era exclusivamente ao soberano. A castração geralmente ocorria antes da puberdade, entre os 5 e 12 anos, para prevenir o desenvolvimento de características sexuais masculinas. Sendo castrado à força quando criança, o eunuco deve ter passado por um procedimento extremamente doloroso e traumático, que o privou de sua masculinidade. Psicologicamente, isso deve ter sido muito difícil de aceitar, e ele pode ter sentido raiva, tristeza e injustiça. Apesar deste drama, ele conseguiu subir na hierarquia da corte e se tornar um alto oficial. Isso demonstra qualidades de resiliência, adaptabilidade e determinação. No entanto, sua posição privilegiada provavelmente não compensou a marginalização que sofreu. O fato de ele ter se convertido ao cristianismo é ainda mais extraordinário. Ao se tornar cristão, ele abraçou uma religião que advoga a igualdade entre os homens. Ele encontra uma nova dignidade aos olhos de Deus. O eunuco,
mostra que o cristianismo pode tocar e transformar qualquer pessoa, mesmo aqueles que sofreram os piores tratamentos. Sua resiliência e fé são uma fonte profunda de inspiração. Há um paralelo nas Escrituras com outra história. Você conhece? Assim como o profeta Daniel, o eunuco etíope era um alto oficial castrado servindo em uma corte real estrangeira. Embora a Bíblia não mencione, alguns indícios nas Escrituras apoiam a tese de que Daniel foi feito eunuco. Primeiro, ele nunca se casou. Segundo, como mencionado, ele era um escravo em um tempo e lugar onde a castração de escravos era comum. Segundo Reis 20, versículo 18, indica que alguns descendentes de Ezequias seriam levados de Israel para servir no palácio do rei da Babilônia como eunucos. Daniel 1, versículo 3, indica que Daniel e seus amigos estavam sob a autoridade do chefe dos eunucos, um homem chamado Asbenez. Este mesmo versículo indica que esses jovens foram especificamente levados para servir o rei em seu palácio. Ambos tiveram que suportar o doloroso suplício da mutilação para ganhar acesso ao serviço do palácio. No entanto, apesar de seu status como estrangeiros marginalizados, Daniel e o eunuco demonstram uma fé notável. Longe de sua terra natal, permaneceram fiéis ao seu Deus e procuraram agradá-lo acima de tudo. A leitura diligente das Escrituras durante o exílio reflete essa sede espiritual sincera. Eles bebem da fonte da palavra para permanecer firmes em sua piedade. Daniel anuncia profeticamente a fé inabalável deste etíope que veio adorar em Jerusalém. Ambos encarnam a fidelidade do estrangeiro que, contra todas as probabilidades, escolhe servir ao Deus de Israel. Sua piedade é ainda mais admirável porque está enraizada na adversidade. Essas conexões lançam luz sobre a consistência do propósito divino através das Escrituras. Deus suscita fé naqueles que o mundo negligencia, manifestando sua graça soberana. Agora leiamos Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este era um deserto. Façamos uma pausa aqui. A estrada de Gaza, onde ele encontrou Filipe, era uma importante rota comercial que ligava o Egito e a Península Arábica. O fato de o eunuco ser da Etiópia, o eunuco, que está retornando de Jerusalém para a Etiópia, passando pelo Egito, sublinha o caráter internacional desta via em Gaza, situada em um dos ramos da Rota do Incenso, um eixo comercial vital entre Egito, Arábia e Palestina, frequentemente utilizada por muitas caravanas. A precisão geográfica da história é significativa. Este episódio é contextualizado nos intensos intercâmbios comerciais e culturais entre África, Oriente Médio e Ásia. A conversão do etíope ocorre em uma rota internacional de caravanas, simbolizando a irradiação universalista do Evangelho. O cristianismo nascente está, desde o início, conectado ao mundo graças a este eunuco viajante. A estrada de Gaza confere uma dimensão cosmopolita a este trecho de Ateós. Filipe prega um evangelho destinado a circular muito além das fronteiras de Israel. Podemos nos perguntar, o que ele estava fazendo em Jerusalém? Quando o descobrimos neste trecho, ele está lendo o livro do profeta Isaías, revelando seu interesse nas Sagradas Escrituras. A leitura do livro sagrado era recomendada para judeus piedosos. Ele está tentando entender o significado das profecias sobre o Messias em Isaías 53, uma prova de sua espiritualidade. Sendo eunuco, a lei judaica o proibia de entrar no templo, conforme Deuteronômio 23, versículo 1. Portanto, ele era marginalizado religiosamente, mas isso não o impediu de fazer uma peregrinação. Jesus criticou a exclusão dos eunucos do templo e defendeu sua inclusão entre o povo de Deus. Mateus 19, versículo 12. Assim, apesar dos preconceitos religiosos contra os eunucos, este persevera na piedade judaica. Através de suas ações descritas no texto, o eunuco de Candace aparece como um homem profundamente piedoso e espiritual, buscando a Deus. O texto o descreve simplesmente como um etíope. Na época, Etiópia designava o reino de Núbia, localizado no atual Sudão e sul do Egito.
que tinha uma forte presença judaica devido a ondas passadas de imigrantes e exilados judeus. O eunuco pode ter sido um prosélito judeu ou temente a Deus. Este reino tinha contatos próximos com o Egito faraônico, adotando parcialmente sua cultura e religião. Os judeus se estabeleceram lá muito cedo, como relatado em Sofonias 3, versículo 10. Mais tarde, no segundo século a.C., o reino de Núbia repeliu uma invasão egípcia. Alguns judeus escolheram se estabelecer na Núbia, considerando-a um refúgio. Isso é relatado por Flávio Joséfo em suas Antiguidades Judaicas, livro 13. Outras ondas de judeus chegaram à Núbia após a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos em 70 a.C., fortalecendo a comunidade judaica presente há séculos. O eunuco provavelmente fazia parte desses judeus da diáspora, explicando sua peregrinação a Jerusalém e sua leitura de Isaías. Sua presença em Jerusalém e sua leitura do profeta Isaías sugerem que ele era sensível à espiritualidade judaica. É concebível que ele fosse originalmente pagão, talvez adepto de cultos núbios, antes de se converter ao judaísmo durante uma estadia no Oriente Próximo. Se ele se tornou um prosélito, isso explicaria seu apego às escrituras judaicas, como o livro de Isaías. Sua fé recente alimentava seu zelo religioso. Mesmo antes de sua conversão ao cristianismo, o eunuco incorpora o caráter universalista da revelação bíblica, que transcende as fronteiras étnicas. Ele é descrito como um ministro de Candace, rainha dos etíopes, e tinha a responsabilidade sobre todo o tesouro dela. Atos 8, versículo 27. Para o historiador Heródoto, o tesoureiro é o mais considerável e o mais fiel dos eunucos reais, corroborando o status privilegiado do eunuco. Este cargo de superintendente do Tesouro Real era uma das posições administrativas mais prestigiosas na corte, como confirmado por autores antigos. Este detalhe, historicamente atestado, revela que o cristianismo também tocou as elites, não apenas as massas. O eunuco pavimenta o caminho para a conversão dos poderosos. Candace não era um nome próprio, mas um título usado pelas rainhas-mães que exerciam autoridade. No reino da Núbia, várias rainhas se sucederam sob o nome de Candace. O eunuco ocupava uma posição de grande confiança junto a ela, sendo descrito como responsável por todo o seu tesouro ou ministro. Ele certamente supervisionava os impostos, o comércio e os gastos do Tesouro Real. Sua alta posição atesta a influência que os eunucos poderiam ter nas cortes reais da época. Embora castrados, alguns alcançavam o círculo interno do poder. Encontramos o título Candace nos historiadores romanos Plínio, o Velho, e Estrabão, que mencionam a sucessão de rainhas Candaces na Núbia, no primeiro século a.C. Portanto, o eunuco da rainha Candace era uma figura importante que gerenciava a administração financeira do reino núbio. Núbia é mencionada várias vezes nas Escrituras, particularmente em conexão com a Etiópia. Núbia tinha laços antigos com a cultura egípcia, mas desenvolveu sua própria civilização sofisticada a partir do século 8 a.C., com sua capital em Napata, posteriormente substituída por Meroé. Comunidades judaicas se estabeleceram lá ao longo dos séculos, especialmente após a conquista de Alexandre e durante a diáspora. Podemos imaginar melhor este homem vindo dos confins sul do Egito, moldado por uma civilização multicultural no cruzamento entre a África e o Oriente Médio. Estes detalhes históricos e culturais dão mais substância ao personagem do eunuco e lançam luz sobre sua origem etíope. Na Bíblia hebraica, Núbia é chamada de Cuxi. Este nome refere-se tanto a uma figura, o filho de Cã e neto de Noé, Gênesis 10, quanto à região habitada por seus descendentes. Segundo a tradição judaica, a esposa de Moisés, Zípora, era de Cuxi e às vezes é descrita como de pele escura. O profeta Isaías menciona aliados núbios que virão a Jerusalém, Isaías 18, versículos 1 e 2. O salmista também evoca Núbia submetendo-se ao Deus de Israel, Salmos 68, versículo 31. No Novo Testamento, o nome Etiópia refere-se a Núbia. A tradição cristã posterior conecta Núbia à posteridade de Cã.
de acordo com a tabela das nações em Gênesis 10. As menções bíblicas de Núbia, ou Cuxi, testemunham laços antigos entre Israel e a África núbia, prefigurando a futura inclusão dos africanos na salvação de Deus. Ham é considerado o ancestral dos povos africanos por várias razões. Em Gênesis 10, Ham é apresentado como o pai de Cuxi, Núbia, Misraim, Egito, e Puti, Líbia. A história de Noé amaldiçoando seu neto Canaã, filho de Ham, foi usada como justificativa bíblica para a escravização de negros por cristãos europeus. Canaã foi associado à África Negra. O Salmo 105, versículo 23, menciona a terra de Cam, falando do Egito, onde Israel peregrinou. O nome de Cam, portanto, foi associado ao continente africano. Após a redescoberta da África subsaariana pelos europeus no século XV, surgiu a ideia de que as populações negras eram descendentes de Cam. Esta interpretação foi baseada em uma leitura literal e racializada da maldição de Canaã para justificar o comércio de escravos. Mesmo após a abolição da escravidão, essa associação errônea entre os africanos negros e a linhagem de Cam persistiu em alguns círculos cristãos. Embora questionável exegética e eticamente, essa identificação de Cam com a África Negra se enraizou na imaginação cristã por razões ideológicas relacionadas à escravidão. Voltando ao texto, Atos 8, versículos 27 a 35, nos mostra o eunuco lendo o profeta Isaías em sua carruagem. O Espírito Santo instrui Filipe a se aproximar da carruagem. Filipe ouve o eunuco lendo Isaías e pergunta se ele entende o que está lendo. O fato de o eunuco ler em voz alta sugere que a prática da leitura silenciosa não era comum na época. Este detalhe cultural é digno de nota. Ateos especifica que o eunuco estava lendo Isaías quando Filipe se aproxima de sua carruagem, implicando uma leitura oralizada, uma prática comum na antiguidade. Este detalhe cultural revela que a leitura silenciosa, como a praticamos hoje, não era a norma na antiguidade. A leitura geralmente era feita em voz alta, sendo menos uma atividade privada do que uma atividade pública e compartilhada. Este alto dignitário africano, recitando as escrituras em voz alta, nos imerge no contexto cultural antigo. Este detalhe nos informa sobre as práticas da época e também nos mostra como o texto bíblico, além de sua mensagem espiritual atemporal, abre uma janela para os usos concretos de uma era passada. O versículo 32 nos apresenta a passagem das Escrituras que o eunuco estava lendo, uma profecia sobre o sofrimento do servo de Deus, que é cumprida em Jesus. O eunuco então pergunta a Filipe sobre quem o profeta Isaías estava falando, e Filipe aproveita a oportunidade para pregar sobre Jesus. Este encontro providencial é guiado pelo Espírito, que leva Filipe a cruzar caminhos com o eunuco na estrada cosmopolita de Gaza. Filipe aproveita a oportunidade para anunciar as boas novas, a partir da passagem de Isaías 53, sobre o servo sofredor, que se cumpre em Jesus. O eunuco ouve avidamente esta mensagem que ressoa poderosamente com ele. A descrição positiva do eunuco neste trecho de Atos contrasta com os preconceitos negativos das culturas antigas em relação aos eunucos, que eram frequentemente marginalizados. Filipe, entretanto, compartilha o evangelho com entusiasmo com este homem etíope. O eunuco, um estrangeiro de outra cultura, ouve as boas novas sobre Jesus e se torna um crente. No contexto judaico do primeiro século, as relações com pagãos e não-judeus eram geralmente desconfiadas. Os samaritanos eram ostracizados e os judeus frequentemente consideravam outros povos impuros e indignos de receber a palavra de Deus. Poucos contatos existiam entre judeus e populações subsaarianas na época, e os africanos negros eram percebidos de maneira muito estereotipada. Filipe, no entanto, sob a orientação do Espírito Santo, anuncia que a salvação em Jesus Cristo é oferecida a toda a humanidade, ultrapassando barreiras étnicas e culturais. Esta atitude de Filipe foi revolucionária e anunciou a universalidade da mensagem evangélica, que é dirigida a todas as pessoas,
sem distinção de raça ou origem. Este texto constitui uma refutação viva da ideologia pró-escravidão que marcou tragicamente a história africana, reafirmando a humanidade única e preciosa de todos. As Escrituras retratam etíopes de maneira positiva em outras ocasiões também. Lembre-se da rainha de Sabá, que, atraída pela sabedoria de Salomão, viaja de seu reino na Arábia, atual Iêmen, para encontrá-lo em Jerusalém. Impressionada pela sabedoria, riqueza e esplendor de Salomão, ela louva efusivamente o Deus de Israel e oferece presentes luxuosos ao rei. A tradição cristã frequentemente identifica a rainha de Sabá com a rainha Maquita da Etiópia, estabelecendo um link simbólico entre Jerusalém e a África. Jesus Cristo menciona a rainha do sul, Sabá, em Mateus 12, versículo 42, destacando sua busca pela verdadeira sabedoria, que culmina em Cristo. Através de sua busca espiritual, a rainha de Sabá representa nas Escrituras um arquétipo positivo da atração das nações pela verdadeira sabedoria, que culmina em Jesus Cristo. Este episódio ressalta a conexão profunda e sagrada entre a sabedoria divina e aqueles que a buscam, transcendendo fronteiras geográficas e culturais, prefigurando a mensagem universal do Evangelho. As semelhanças entre as duas histórias são notáveis. Assim como a rainha empreende uma jornada da África para Jerusalém, atraída pela sabedoria de Salomão, o eunuco vai a Jerusalém para adorar e buscar a verdade divina. Assim como a rainha retorna maravilhada pela glória de Salomão e o Deus de Israel, o eunuco retorna exultante após descobrir as boas novas de Jesus Cristo. A rainha vem em busca de sabedoria e parte enriquecida. O eunuco vem para orar e parte transformado. Ambos têm um encontro espiritual decisivo na cidade sagrada. Esses dois peregrinos africanos demonstram o mesmo desejo sincero de conhecer o Deus de Israel, e suas buscas são cumpridas além de todas as expectativas. Suas respectivas jornadas a Jerusalém e seus retornos jubilosos prefiguram a aliança escatológica de todas as nações na verdadeira sabedoria, que é Cristo. Ao encontrarem água, o eunuco expressa o desejo de ser batizado. Filipe afirma que isso é possível se o eunuco acreditar de todo o coração, ao que ele responde afirmativamente, proclamando sua fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus. O batismo ocorre e o Espírito do Senhor arrebata Filipe, deixando o eunuco sozinho, mas jubiloso. Este batismo no deserto, onde a água é escassa, é providencial e simbólico. A água surge milagrosamente para cumprir o propósito salvífico de Deus, assim como surgiu na criação divina no início, Gênesis 1. O batismo do eunuco nessa água providencial evoca um novo começo, uma recriação pelo Espírito. A água da salvação contrasta com a aridez do deserto, simbolizando a graça vivificante de Deus, uma fonte inesgotável de refrigério para as almas sedentas, da qual brota a vida eterna. O batismo atualiza essa promessa. A menção da água na história assume uma significância teológica e simbólica maior, revelando a regeneração espiritual efetuada no batismo cristão. O eunuco, apesar de ter sofrido a castração na infância, não teve sua sensibilidade espiritual extinta. Pelo contrário, ele parece ter desenvolvido uma sede pelo absoluto. Sua presença em Jerusalém e seu estudo das profecias de Isaías revelam um homem em uma busca existencial. As boas novas de Cristo, carregadas de amor, justiça e esperança, ressoam poderosamente com ele, respondendo à sua sede espiritual e oferecendo-lhe dignidade e salvação divinas. Sua conversão é uma fonte de inspiração, testemunhando que o Evangelho pode preencher corações feridos em busca de espiritualidade. A mensagem de Cristo alivia o sofrimento com promessas de realização e vida eterna. O batismo do eunuco anuncia que os africanos estão incluídos no reino de Deus. Isso prenuncia a futura integração massiva do continente africano ao cristianismo. Podemos ver a presciência de Deus em ação aqui. Séculos antes da evangelização da África, Deus já estava preparando o terreno, trazendo este africano à fé. A conversão deste indivíduo
prenuncia a colheita de almas que ocorrerá mais tarde na África, de acordo com o plano divino. O Espírito Santo soberanamente guia Filipe para cruzar caminhos com o etíope, sinalizando que Deus deseja reunir todas as nações na igreja, conforme anunciado pelos profetas. A conversão do eunuco revela tanto a presciência de Deus, preparando-se para o futuro, quanto a universalidade do amor e da salvação divinos. E o propósito benevolente de Deus é abrir seu reino para povos há muito ignorados para sua maior glória. No discurso de Paulo no Areópago, ele cita o poeta grego Eratóstenes para apoiar a ideia de que todos os homens descendem de um ancestral comum, criado por Deus. Contrariando algumas ideias gregas da época, Paulo enfatiza que Deus fez toda a humanidade surgir de um homem, Adão, transcendendo fronteiras raciais ou nacionais, através de sua declaração teológica em Atos 17, versículo 26, que Deus fez de um só sangue todas as nações. Paulo rejeita qualquer concepção racista e prega a igualdade espiritual de todos em Cristo, implicando em dignidade igual para todos os povos, independente da raça. Estamos quase concluindo. Após seu encontro com Filipe, o eunuco é batizado e retorna à Etiópia com alegria. Esta alegria transbordante contrasta fortemente com a atitude solene e impassível que se esperaria de um alto oficial da rainha da Etiópia. O destaque na exuberância de sua alegria demonstra a sinceridade e profundidade da fé do eunuco, revelando a força e autenticidade de seu encontro com Cristo. Infelizmente, não há evidências históricas sólidas sobre a contribuição do eunuco para a evangelização da África. No entanto, pode-se supor razoavelmente que, ao retornar à África, ele ajudou a estabelecer uma comunidade cristã pioneira lá. Padres da igreja primitiva, como Irineu de Lyon e Orígenes, hipotetizaram que, após sua conversão, ele pode ter proclamado o evangelho em sua terra natal, a Etiópia, mas isso permanece especulativo. Embora simbolicamente importante, a contribuição histórica real do eunuco para a evangelização da África permanece altamente incerta e especulativa. Este trecho expõe como as Escrituras apontam para Jesus como o cumprimento da profecia. É o Espírito de Jesus que guia Filipe para cruzar caminhos com o eunuco no momento e lugar certos. Para a igreja primitiva, Jesus era a chave para entender todas as Escrituras, pois sua morte e ressurreição realizaram o que os profetas do Antigo Testamento haviam predito. Ao retornar à Etiópia, o eunuco leva Jesus em seu coração transformado, tornando-se um mensageiro do Cristo ressuscitado para seu próprio povo. Este relato fundador expressa a essência da mensagem cristã, um evangelho para todos, fonte de alegria e esperança. Seu caráter universal e atemporal explica sua presença no livro de Atos. A história deste homem marginalizado abre caminho para a integração de gentios e excluídos, cumprindo a profecia messiânica de salvação para todos os povos. Que o amor de Cristo possa tocar todos os corações ansiosos para encontrar o Senhor, enchendo-nos de uma alegria que ninguém pode tirar. Como Filipe, sejamos testemunhas audaciosas do amor do ressuscitado por todas as pessoas, proclamando as boas novas que transfiguram cada existência. Sigamos o exemplo deste etíope que, apesar das provações, avançou na esperança. Que possamos abrir nossos corações para encontrar Jesus, a fonte viva de nossa alegria, e que Ele nos envie para proclamar em todo lugar a grande esperança do Evangelho.